Bom dia a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos abençoados. Graças seja a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E isto possa entrar em seu coração e te abençoar ricamente. Efésios capítulo 1, temos lido o primeiro ou o segundo e o terceiro verso. E vamos falar um pouquinho sobre o plano de Deus em Cristo para conosco. É glorioso este plano de Deus. Veja bem, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Então nós devemos observar as Escrituras e vermos qual o nosso papel dentro dela. O que nós estamos fazendo aqui quando nós professamos sermos fiéis, obedientes. Então nós, como crentes, professamos ser, carregamos conosco uma coisa a qual devemos valorizar: o sacrifício de Jesus, que nos tornou então participantes da glória celestial, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Porque Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Meu irmão, o que nos fez aceitáveis? Foi Ele que nos fez, pelo qual nos fez aceitáveis a si no amado, através do sacrifício de Jesus. Não podemos menosprezar em nenhum momento este poder glorioso que operou em nós a redenção, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundantes para conosco em toda sabedoria e prudência. Agora, todos aqueles que serão salvos para sempre, estão salvos por causa do que Cristo fez na cruz. Não porque são melhores, são bonzinhos. Não, mas são salvos por causa do que Cristo fez na cruz e pelo poder de Deus de mantê-los salvos. Então isso é conhecido como que uma segurança eterna. Acontece que muitas vezes esta verdade costuma às vezes as pessoas se basearem num fato. Uma vez salvos para sempre. É aquele que perseverar. E quem vai perseverar? Aquele que produziu os frutos, que tem Deus em si para produzir frutos. Porque, infelizmente, muitas pessoas acham que basta fazer uma confissão, ir à igreja, cantar, ser batizado,
e contribuir na obra, com a sua presença, com seu louvor na igreja, com suas ofertas e até dízimos. Basta fazer uma confissão em algum momento da vida, então elas estão salvas para todo sempre. Mesmo que sua vida não dê frutos cristãos. Não, eu já confessei, eu já me batizei, então agora já fiz o que eu tinha que fazer. O que eu vou fazer não faz diferença mais. Isso mostra que você nunca teve um encontro com Cristo. Porque o encontro com Cristo muda. Há uma morte quando você renuncia. Você morreu para o pecado. E agora você produz outros frutos e não aqueles frutos que produzíamos antes. Acha que não precisam mais nem de frutos cristãos. Alguns acham que podem viver como o diabo quer, da maneira que o mundo quer, e é mesmo assim ainda ser salvos por causa da confissão que fizeram. Mas a verdadeira fé, ela exige o arrependimento verdadeiro. Se não há um arrependimento verdadeiro, uma confissão verdadeira, então você não tem a verdadeira fé. A parábola da figueira, a qual Jesus contou, não é bem a parábola, é a figueira infrutífera. Mostra isso, veja bem. Mateus 21, 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Então os discípulos, ao ver aquilo, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então veja bem que Jesus vai procurar fruto em mim, em você e em todos nós. Aquela figueira não tinha frutos. E, no entanto, ela secou-se. Ela morreu. Ela deixou de existir. Por quê? Todos devem permanecer na fé e nas boas obras para a qual nós somos chamados para praticá-las por toda a vida. Não só hoje, não só amanhã, depois de amanhã, um mês, um ano. Não, mas você terá prazer. E se alguma coisa não sai conforme deve ser, o próprio Espírito Santo em nós nos mostra e os nossos corações se entristecem, porque nós estamos selados pelo Espírito Santo que Deus nos enviou. É desta forma, ainda em Efésios capítulo 1, nós vamos encontrar isso. Então nós recebemos uma herança por havermos sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, verso 11, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disto crestes, e fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então este selo, que é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Nós vivemos debaixo desta proteção, deste poder glorioso do Espírito Santo que nos selou. Fomos selados. Então o selo nosso é o Espírito Santo. Enquanto não se recebe o Espírito,
ainda você não recebeu o selo, que é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Não é só dizer que é cristão, é crente, pertence a tal igreja, a tal sistema, mas é permanecer na fé. Porque a palavra diz, aquele que permanecer até o fim, este será salvo. E Jesus, em João 15, ele fala sobre esta grande verdade, de que se nós permanecermos na fé e nas boas obras, eu sou a oliveira verdadeira, e vós os ramos. Aquele que estiver em mim, permanecer em mim, dará os frutos. Porque o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Então você permanece na fé e nas boas obras, porque tem fé. Quem é obediente, tem fé para ser obediente, produz bons frutos. Então isso também é o sinal verdadeiro que você tem a fé. Jesus então afirma isto, que somente o ramo que dá fruto é salvo. É aquele que estiver ligado à verdadeira oliveira. Se não estiver ligado ali, não adianta você dizer que você é o corpo. Você tem que estar ligado à cabeça, que é Cristo. Cristo é o cabeça. Paulo fala isto como o casamento, o marido cabeça da mulher, a mulher o corpo e a cabeça cuida do corpo. A cabeça correta. Agora Cristo cuida da igreja, mas você tem que estar ligado a Ele. E tem uma coisa muito importante nisto. Não é a nossa própria condição que nos leva a permanecer nesta fé gloriosa, como se nós fôssemos super-humanos, diferenciados. Não, não é isto. Nós somos semelhantes a todos, não temos benefícios nenhum além da fé que Deus coloca em nossos corações e procuramos viver por ela. Não é porque eu leio mais do que os outros, o outro lê mais do que eu, e você canta mais bonito do que o outro, e você prega mais bonito que o outro, e assim sim vai descendo, como se nós estamos ligados a Cristo por nossa própria força. Então, o Espírito Santo enviado aos nossos corações é que faz com que nós permaneçamos ligados, sendo irrigados por esta gloriosa fé. Isto é que nos conforta, isto é que nos anima. Porque não somos salvos porque temos boas obras. Nós temos boas obras depois que somos salvos. É o contrário, então viu que a coisa muda? Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus. Não de obras para que nenhum homem se glorie. Você pode encontrar pessoas que têm boas obras, mas não têm o Espírito ainda. E o selo é o Espírito Santo, e não somente, não as boas obras. As boas obras acompanham a inspiração do Espírito Santo. Nós temos esta proteção gloriosa de Deus em nossas vidas, nos fortalecendo, nos animando, nos encorajando e nos dando esta graça de permanecermos firmes nesta gloriosa vontade, nessa gloriosa paz, nessa gloriosa fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Romanos 8:30, nós encontramos, além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou, e aos que ele chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, meus amados e preciosos irmãos e irmãs em Cristo Jesus,
Você tem uma âncora. Você tem esta força dada por Ele mesmo para você permanecer firme quando as dificuldades surgirem na vida, quando as coisas não parecem ser como nós queríamos que fosse, né? Mas os verdadeiros cristãos permanecem na fé porque estão selados com o Espírito Santo, que é a garantia das bênçãos prometidas por Deus, inclusive da vida eterna. O que garante que nós permaneçamos, então, praticando aquilo que Jesus nos mandou? Este selo: não vos deixarei órfãos, mas virei para vós, e estarei em vós. É o Espírito Santo da promessa, o qual nos sela, para que nós possamos permanecermos fiéis até o fim, perseverarmos, sempre produzindo frutos dignos da vocação. Essa vocação a qual Deus nos preparou para que vivêssemos nela. Então esse Espírito Santo nos dá a certeza da salvação no início de nossa vida espiritual e nos mantém na fé até o fim de nossa vida terrena. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você tem perseverado neste amor de Deus, nesta fé gloriosa, e que Deus, o bom pastor, te proteja como o pastor protege a ovelha na tempestade, do lobo, das angústias. E sejam todos fortificados nesta fé gloriosa, nesta promessa, e permaneça nesta fé, produzindo as boas obras, os bons frutos, porque Ele te dá vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.